Então, galera, deixa o cara em paz, né? Já deu, já. "60 Dias do Mundo das Séries", dia 16, Todo Mundo Odeia o Chris. Bom, galera, já deu de zoeira com o rapaz. O Tyler James Williams já terminou essa série há 12 anos e a galera continua enchendo o Instagram dele de frases de efeito da série em português, língua que ele nem entende. Então, galera, deixa o cara em paz, né? Bom, Chris é o filho mais velho entre 3 irmãos, cada um com um temperamento e um comportamento bastante distintos. Sua mãe, Rochelle, tem uma atitude bastante rígida, principalmente com ele. Seu pai, Julius, tem 2 empregos, a partir do qual sustenta sua família. E as relações entre essa família na década de 80 com a sociedade ao seu redor vai ser o mote desse programa humorístico que passou originalmente nos Estados Unidos entre 2005 e 2009, tendo ao todo 4 temporadas. E uma das curiosidades é que os brasileiros são tão fãs da série que reprisa várias vezes ao longo dos últimos anos, continua fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Além da questão humorística, ela também vai trazer questões de cunho racial através do humor. Então é uma série muito interessante, porque une esses 2 elementos para nos causar também reflexão a respeito da sociedade em que nós vivemos, né? Será que mudou muita coisa dos anos 80 para cá? O que tem acontecido na nossa sociedade? Bom, mas isso é papo para um outro dia. Hoje eu quero falar sobre, aproveitando o título da série, Todo Mundo Odeia o Chris, para refletir com vocês a respeito de quem odeia você. Será que você consegue responder essa pergunta? Quem odeia você na sua realidade? Quando eu vou para a Bíblia, eu encontro pelo menos 3 inimigos que todo cristão enfrenta ao longo de sua vida. O primeiro deles, Satanás e seus demônios. Vamos para o texto bíblico de Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Esse é o primeiro inimigo, né? Forças espirituais que agem 24 horas por dia, 7 dias por semana para nos desestabilizar e nos fazer cair. Como nós combatemos esse inimigo? Nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. Essa é a maneira como nós enfrentamos esse inimigo, a partir do jejum, da oração, das armas espirituais que nós temos para enfrentar esses inimigos que são inimigos espirituais. Então, Efésios capítulo 6 nos mostra a armadura de Deus com as quais nós devemos enfrentar inimigos espirituais. Então nós temos que buscar essas armas para essa batalha. O segundo inimigo é o mundo. O mundo nos odeia. João capítulo 15, versículo 16 diz: "Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim." E quando a gente fala de mundo, nós falamos sobre um sistema, um governo, uma sociedade que é contrária à palavra de Deus. Isso tem se intensificado nos últimos anos, nas últimas décadas, a partir da pós-modernidade, mas não temos tempo de aprofundar nesse tema. Só vou deixando ganchos aí para quem sabe, em algum outro devocional no futuro desse livro, nós venhamos a discutir essa questão. Quem sabe você vai se lembrar desses ganchos aí nos próximos devocionais dos dias que virão. Como nós combatemos uma sociedade contrária a Deus e à palavra de Deus? Agindo da maneira bíblica. Nós vencemos o mundo a partir das nossas atitudes. Quando nós agimos de acordo com aquilo que nós pregamos, nós começamos a exercer autoridade nos ambientes onde nós estamos. E esse é um elemento que faz toda a diferença em qualquer sociedade onde os cristãos estão inseridos. O mundo, a sociedade, está cheia de discursos vazios. Todo mundo tem voz nos nossos dias. Isso foi incrementado com o advento das redes sociais. Todo mundo tem uma voz que é ouvida por um grupo limitado de pessoas. Nessa medida, o que eu falo precisa condizer com aquilo que eu vivo. E isso gera autoridade nos nossos discursos e nos leva a ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E para terminar, o terceiro e último inimigo do cristão é a sua própria carne. Olha o que nos diz em Romanos 8,13.
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. A nossa carne nos odeia também. Então, essa é uma lista que não para de aumentar. Eu vou parar por aqui para você não ficar assustado nem desanimado com a quantidade de inimigos que você tem enfrentado ao longo da sua vida. Então, a questão da carne é uma questão muito recorrente no meu trabalho ao longo dos anos de Parábolas Geek, porque foi o texto que começou tudo isso. Nós começamos com uma parábola sobre o Hulk e ela desencadeou tudo isso que nós estamos fazendo até hoje, desde 2013, quando isso começou, até agora, Deus tem nos dado graça. Então, a questão da carne, ela precisa ser enfraquecida, ela não pode ser destruída, né? Nós não vencemos a carne quando nós aceitamos a Jesus, ou quando desenvolvemos algo, ou amadurecemos espiritualmente. A única questão é que ela pode permanecer sob controle. Nós podemos controlar a carne a partir da nossa alimentação espiritual, com o que nós gastamos o nosso tempo, aquilo que nós investimos o nosso tempo, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, tudo isso nos ajuda ou fortalecer a carne ou enfraquecê-la. Então nós precisamos buscar alimento para a nossa vida que nos ajude a fortalecer o nosso espírito e não a nossa carne. No final, essa é uma questão de alimentação. Aquele que eu escolher alimentar mais acaba vencendo essa batalha. Bom, aqui então nós apresentamos no devocional de hoje 3 inimigos, né? 3 inimigos que nos odeiam com todas as suas forças. Primeiro, Satanás e seus demônios, é uma batalha espiritual, ela deve ser combatida com armas espirituais. Segundo, a sociedade, o mundo nos odeia e ele deve ser vencido a partir da aplicação do nosso discurso. Na medida em que eu vivo aquilo que eu prego, a sociedade começa a nos enxergar como pessoas que são verdadeiras. E essa é uma característica, uma qualidade muito em falta nos dias de hoje e que é muito, a sociedade busca muito essa questão. E por fim, a nossa própria carne. Nós vamos lutar a nossa vida toda contra nós mesmos. Precisamos optar diariamente a respeito de qual será o alimento que nós vamos consumir diariamente, para que a nossa carne se enfraqueça e o nosso espírito seja fortalecido em Deus. Beleza, pessoal? Esse é o recado de hoje. Amanhã nós voltamos com mais um devocional aqui dos nossos 60 dias. Espero que você esteja gostando. Coloque nos comentários como você tem lutado essas batalhas, como você tem enfrentado cada um desses inimigos. Primeiro, você já tinha ideia a respeito desses inimigos? Para finalizar, aqui em nenhum momento eu citei pessoas. As pessoas não são nossas inimigas, né? As pessoas que nos querem mal, elas estão sob influência desses outros inimigos, então nós precisamos gastar energia no local certo, observando quem de fato nós precisamos enfrentar. Então coloca nos comentários o que você achou desse devocional, o que Deus falou com você, se você gosta da série, enfim, vamos bater papo nos comentários, eu espero você para a gente trocar uma ideia como temos feito nas últimas semanas. Grande abraço para vocês, até amanhã.